E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Illustrator CS5. E nessa videoaula aí eu vou falar dos presets personalizados e explicar um pouco para vocês aí o que são as layers. Um preset personalizado vai ser um atalho que você vai ter aqui junto com esse print document, web document, que vai ficar mais fácil para você acessar um documento. Então se você tem um cliente que sempre usa um mesmo documento, do mesmo formato, no mesmo tamanho, em vez de você ficar criando toda hora um mesmo documento, você já vai ter ele aqui personalizado para você acessar. Então fica muito mais fácil aí na hora de você abrir esse documento. Então modo de cor, orientação de página, o tamanho da página, tudo isso você vai ter já personalizado como esse aqui. Então não vai ser preciso digitar de novo, né? A quantidade de artboards. Então vai ficar personalizado e facilitando aqui o seu trabalho. E nada mais é do que criar esse preset personalizado, que é você criar um novo documento, salvá-lo e jogá-lo dentro de uma determinada pasta aí dentro aí dos arquivos das pastas do Illustrator. Então nós vamos fazer isso aqui passo a passo para mostrar para vocês. Então eu vou criar aqui um novo documento, um documento qualquer aí. Eu coloquei ali print, mas você alterando as configurações aqui pode ser utilizado para qualquer outro modo aí. Então o nome não é necessário, eu vou colocar aqui a quantidade de páginas em 8 páginas aí, 3 colunas. Mudar aqui a orientação, vou trabalhar em milímetros. Colocar uma sangria aqui de 3 milímetros. Arquivo para impressão. Vou dar um OK. Pode ver que foi criado aí nosso arquivo. Então eu vou salvá-lo aí um lugar do meu computador que seja de fácil acesso aí para mim, que eu vou ter que arrastar esse documento até a pasta. Então eu vou salvar com esse nome aqui mesmo, na minha área de trabalho. Então só dá um salvar aí. Prontinho, meu arquivo está lá na área de trabalho, então nós precisamos arrastá-lo agora até a pasta. Como o caminho é meio complicado para chegar, então um modo mais fácil de nós acharmos aí esse caminho é da seguinte forma: podemos fechar aí o nosso arquivo criado, clicamos novamente aí como se fosse criar uma nova página, viemos aqui em New Document, colocamos Browse. Ele vai aparecer aqui o caminho onde estão nossos presets. Então se clicarmos aqui, ó, podemos copiar aí esse caminho. Clicamos, quando tiver selecionado, Ctrl C do teclado ou botão direito e copiar. Podemos fechar então aqui. Agora abrimos uma pasta aí no nosso computador e colamos aí o caminho que copiamos. Então ele vai abrir aí a pasta onde estão nossos presets. Então o que basta nós fazermos aí é copiar o arquivo da nossa área de trabalho e jogar aqui dentro dessa pasta. Então vou fazer isso agora. Pegar o arquivo, mover para cá. O nome que nós colocarmos no nosso arquivo é o nome que vai aparecer lá nos nossos presets, lá onde estão os arquivos. Então como eu criei um arquivo com 8 páginas aí, vou colocar 8 páginas A4. Então vou deixar aí como 8 páginas A4 o nome. Então vamos novamente lá para o nosso Illustrator. Pode ver que ele não apareceu aqui ainda, mas se nós fecharmos a nossa tela de Welcome Screen e formos lá em Help Welcome Screen para abrir novamente a nossa tela lá, pode ver que vai estar o arquivo aqui, 8 páginas A4. Então ele vai estar nos nossos presets. Então se nós clicarmos aí, pode ver que ele já vai estar com todas as configurações que nós colocamos daquela vez, só darmos aí um OK. Então vai abrir aí a nossa página que nós criamos daquela vez. A única mudança que teve aí é que aqui ele estava com 3 colunas, que eu mostrei para vocês, então eu vou mostrar aqui. Que ele estava com 3 colunas.
Então foi a diferença aí que tem para aquele outro. E o espaço entre uma folha e outra, que isso daí não altera em nada. Mas isso daí é como nós criamos aí um preset personalizado. Esses daqui são os presets personalizados. Então vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre as layers. Para quem já trabalha aí com Photoshop, sabe que Photoshop trabalha também com layers, então vai ser mais fácil. Só que o Illustrator também trabalha com layers e sublayers, então vou falar um pouco sobre isso. Então vou abrir um arquivo aqui. Esse daqui é um arquivo que nós mostramos aí que é um template pré-definido aí do Illustrator. Bom, vou fazer uma alteração aqui na minha palheta de layer para ficar mais fácil para a visualização aí de vocês. Então vou aumentar aqui. Vou deixar essas layers aí também maiores. Então para alterar aí o tamanho da visualização, nós clicamos aqui nas opções do painel. Podemos mudar aqui para uns 60 pixels. Dá um OK aí para alterar aqui, melhorar para vocês. Bom, cada seleção dessa daqui é uma layer. E dentro dessas são as sublayers. Então, aqui nesta opção desta layers, tem um olho aqui do lado. Então, se eu clicar nesse olho aqui, eu tiro a visualização da layer toda e de todas as sublayers. Então, tudo que tiver dentro dessa layer aqui some e eu não posso selecionar, não posso ver. Então, o olhinho sumiu a visualização. E aqui, nesta parte aqui do lado, nesse retângulo do lado, se eu clicar, eu deixo um cadeado. Então, ele não permite eu selecionar nada que tenha dentro dessa layer. Ele trava a layer. Desta opção aí, se você colocar alguma outra imagem, qualquer coisa outra em cima que você não queira mexer nessas de trás, ele não vai mexer. Ou até mesmo se você estiver mexendo nas de baixo e sem querer arrastar esses daqui de cima, que acontece bastante também, esse daqui trava a layer, não permite isso. E o mesmo para todas as layers aí e suas visualizações. Agora na sublayers, se eu quiser sumir apenas com uma parte dela, nós temos aqui cada item aqui, né, desta layer. Então se eu quiser sumir ou travar apenas um, eu tenho aí essa opção também. Dentro das layers, elas podem conter aí inúmeros aí grupos. E dentro desses grupos as sublayers, e são inúmeros mesmo, dependendo do seu arquivo aí, do seu trabalho, pode ter vários shapes, várias imagens. Então não se limite apenas a isso daqui. Então explicando aí, layers só pode ter uma. Então aqui é uma layer, aqui é outra layer, aqui outra e outra layer. E dentro dessas layers existem vários grupos aí de sublayers. E dentro dessas sublayers pode conter outra sublayer. Então aqui ó, várias outras sublayers. Então aqui na hora de nós movermos uma layer, nós temos aqui essa guitarra. Embaixo da guitarra nós temos esse outro botão aqui do menu 3. Como essa layer da guitarra está em cima do botão 3, se eu mover ele aqui para cima, ela vai ficar também em cima desse outro. Se for ao contrário, essa estivesse embaixo e eu movesse essa guitarra para cá, ela ficaria atrás. Então a ordem aqui determina se vai ficar atrás ou à frente de outro objeto. É sempre a ordem aqui que tiverem aí as suas layers, tanto a layer como a sublayer. Vai determinar aí a posição
se fica à frente ou atrás dos objetos. Então, fazendo o mesmo aqui com as layers, se eu tenho essa layer aqui inteira, se eu jogar lá pra cá, ela vai ficar à frente, porque ela está à frente, ela está em primeiro aqui. Mas se eu tiver essa layer completa embaixo aqui, se eu for movê-la pra cá, ela vai ficar atrás. Então, isso se aplica a layer e a sublayer, aos dois. Aí aqui na paleta layer, nós temos os botões aqui embaixo. Esse primeiro botão aqui são as máscaras, onde mais pra frente aí eu vou fazer uma aula só explicando aqui sobre essas máscaras aqui de layers. Aí aqui nós temos um botão de sublayer. Esse botão não é muito necessário, porque não precisamos criar uma nova sublayer, a não ser que quisermos separar essas duas layers aqui. Então nós vamos lá e criamos uma sublayer em cima dela. Mas acho que não é muito necessário isso, porque ao adicionarmos uma imagem ou criarmos um texto ou qualquer coisa que colocarmos sobre aqui o nosso palco, ele vai criar automaticamente uma sublayer para isso. Então não é muito necessário esse botão aqui de sublayer. Aí nós temos a opção aqui também de criar uma nova layer. Então nós criamos aí uma nova layer. Aí tem essa opção aqui do lado também, ó. Vou explicar para vocês para que ela serve. Faz de conta, eu criei um ponto aqui. Criei um traço aqui que não dá para ver direito, ó. Ele está aqui na como sublayer e fica mais fácil para mim selecioná-lo. Então, se eu clicar aqui na linha, ele não seleciona, mas se eu clicar aqui do lado, ó, ele vai ser selecionado. Então, fica fácil achar pontos aí na nossa layer. Então, se nós temos pontos pequenos aí, conseguimos selecioná-la aí, ó. Fica mais fácil até para excluí-los. Então, para você excluir também um layer, é só você clicar, arrastar ele até essa lixeira aqui, ou se não, clicamos aqui, clicamos na lixeira, que ele vai ser apagado. Como eu já mostrei, para movermos aí uma layer é só clicar e arrastá-la aí, nós conseguimos movê-la. Sublayers a mesma coisa, para poder alternar as posições é só movê-lo. Uma coisa bem importante aí sobre essas layers aqui, eu vou dar um exemplo aqui, são essas cores aqui do lado, que muita gente acha que é só por causa do design aí do programa. Mas como por exemplo, se nós tivéssemos aqui essa cor aqui em azul, que é o mesmo tom, mais ou menos o tom aqui do azul daqui. Nós vamos criar aí vamos ver aqui, criar qualquer coisa aí, ó. A linha fica azul. Então, deixa eu dar um outro exemplo aqui, como aqui nos pontos, que vou fazer umas linhas aqui em curva. Eu criei aqui a linha em curva, pode ver que a linha dele é azul. Então fica difícil aí para nossa visualização. Então se nós tivermos aí um fundo preto e essa cor aqui tiver preta, daí já fica mais complicado. Aqui ainda dá para enxergar um pouco os pontos, mas ele serve aqui, quer ver? Se eu mudar aqui a cor, colocar um vermelho, por exemplo, vai facilitar bastante a visualização desses pontos, ó. Então, para as pessoas que acharam que era apenas o design aí do programa, pode ver que ele é bem útil aí. Toda a seleção aí fica na cor que nós escolhermos aqui. Estas outras opções aqui eu vou
mostrar para vocês numa aula mais específica também. Aqui é o nome da layer, você pode ou clicar duas vezes aqui, alterar aí o nome da layer, ou se não clicar sobre o nome aqui também. A nossa opção é mais no Photoshop mesmo, você dá dois cliques e consegue alterar aqui também. Mas aqui é para alterar o nome da layer, é só clicar duas vezes. Alterar aí o nome da layer, dá um OK que ele altera. O mesmo para sublayers. Aí uma opção legal aí também é, se nós apertarmos a tecla Ctrl Y do nosso teclado, ou se não irmos em View Outline, ele vai mostrar apenas as linhas aí do nosso projeto. Então, pode ver aí que só está as linhas, o preenchimento ele tira todos. Para voltar a mesma coisa, Ctrl Y ou View Outline. Na verdade ia ser Preview, né? View, Preview. Aí ele volta aí com o preenchimento. Tecla Alt aí pressionada do nosso teclado. E se nós clicarmos aí na visualização de qualquer um deles, ele vai manter a visualização. Então, ao contrário aqui, se eu clicar, eu sumo com essa visualização. Como aqui, aqui. Se eu clicar com Alt pressionado, eu deixo apenas ela. Então faz ao contrário aí. Deixa apenas da layer, mas da sublayer some, né? Mas ele deixa a visualização apenas dessa layer aí, ó. E a tecla Ctrl pressionada, se nós dermos um clique, ele faz apenas deixando o outline aí, né? Só apenas as linhas, como aqui no View faz também, ele faz apenas aqui com a layer que nós clicarmos com o Ctrl pressionado. Ele não faz no geral aqui, como nesta opção aqui do View. Bom, eu acho que é isso aí, pessoal. Daí falei um pouquinho para vocês aí sobre as layers, o que são, como mudar aqui a visualização, como bloquear as layers, movê-las, mudar para modo Outline Preview. Espero aí que vocês tenham curtido essa videoaula, tenha ajudado vocês. É isso aí, valeu e até a próxima videoaula.